Vamos falar então do nosso assunto do dia, que pode até causar estranheza. Pessoas que acumulam coisas de modo desordenado, pensam que um dia vão precisar daquilo, guardam e guardam um monte de tranqueiras que não servem para nada e nunca vão ser utilizadas. E isso é uma doença. E quem veio nos ajudar com esse assunto é a psicóloga Milene Fontenelle, lá da cidade de Marília, que está aqui hoje conosco. Obrigada, Milene, por estar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E olha, mais uma doença da modernidade, né? Os Verdade. acumuladores. Agora que a gente está tendo acesso a esse tipo, né, de diagnóstico que a gente então até nem desconhecia totalmente. Verdade, porque assim, é uma forma, a gente pode até falar, um assunto que todo mundo conhece, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Entendi, né? que então, tem as suas tangentes, isso, porque né? também é uma forma disso, porque existe, né, dentro dele tanto o comportamento obsessivo, o pensamento compulsivo, tudo isso também é uma forma de TOC. Por isso que ninguém fala sobre isso, né? Entendi, então seria uma das ramificações do TOC. Também pode ser considerada, pode. Né? Porque o termo acumulador, né? A gente imagina logo assim um estoque, mas só que é um estoque que não tem utilidade nenhuma dentro dessa casa. E é isso mesmo, porque assim, é algo, por isso que é falado como uma doença, a pessoa não tem mais o controle. Então ela acumula, ela precisa adquirir objetos ou coisas sem necessidade. Entendi. Né? Olha, por incrível que pareça, as pessoas que são acometidas dessa doença, que se tornam acumuladores, elas vão buscar coisas em lixão, em vizinhos. Tudo que o vizinho não usa mais, ela vai lá e pega. É assim mesmo? Olha, pode ser, né? Depende da situação. Às vezes a pessoa vai realmente pegar objetos porque ela acredita, né, que pode ser de utilidade para ela. Mas assim, fica essas imagens, as pessoas às vezes passando para pegar. É uma forma que acontece com os acumuladores. Isso não tem como a gente deixar. Às vezes carro velho está passando ali, gente, né? Gente, então... carro, né? E aí, olha, por exemplo, aí tem a vigilância sanitária em alguns, na maioria dos casos, acaba intervindo e fazendo, né, uma entrada na casa e fazendo essa retirada com mandato, né? Porque isso acaba trazendo doenças até para os vizinhos, para a própria família. Isso é total falta de higiene, porque já não tem mais nem como a pessoa conviver, ficar na casa. É algo assim absurdo, a gente não fala, por isso que não se fala, mas hoje aproximadamente 4% da população mundial tem essa doença. Verdade, 4%, Milene. É muita coisa. É muita coisa. Olha, e assim fica inabitável, porque você não consegue, aí é uma casa, ó, você não consegue entrar dentro da própria casa. E eles não veem como uma dificuldade, eles não acreditam que é uma doença, porque para eles é tudo normal, natural. Milene, perguntas. Natan Rodrigues Soares pergunta que moro com uma amiga, então não tenho como guardar ou juntar objetos, mas meu pai sim, adora guardar coisas eletrônicas e fala que não pode jogar porque aquilo um dia pode ser utilizado. E não deixa fazer limpeza nesse cômodo. E aí se alguém mexer? Nossa! Ai, meu Deus, a casa cai, né? E aí é uma das coisas que acontece com os acumuladores, porque ele não consegue se desfazer desses objetos. Isso que dói, né, na pessoa. Porque assim, eu acredito que vou poder utilizar, mas começa a ficar uma doença mesmo. Isso pode ser, sim, um dos sintomas, mas o que a gente pode falar que já se cometeu, né, ficou com a doença, é quando a pessoa consegue perder o controle, total controle dessa acumulação. Entendi. Né? Aí começa a bagunça, por isso que vira a bagunça, é uma das formas que a gente fala né, desses acumuladores, porque não tem mais onde colocar os objetos, então vai perdendo esse controle. Qual que é o perfil mais, né, associado a essa doença? São pessoas mais velhas que moram sozinhas ou não? Isso. Principalmente pessoas mais velhas, né? Pessoas que moram sozinhas, porque às vezes a solidão é uma forma de autocompensar essa solidão. Então você acumulando, você se sentindo com coisas dentro de casa ou não se desfazendo daquilo, é uma forma de você se sentir bem. Né? Às vezes assim, inconscientemente, não é algo que a gente possa falar assim, a pessoa percebe isso, mas é o que dá o prazer para ela. Nossa, que coisa. Milene, assim como o Natan e agora o Palhaço Caju lá de Jaú, eles querem orientações de como que eles podem estar lidando, porque ele enfrenta isso com a mãe e ele tem coisas que ele acha que
pode jogar fora, mas ele tem medo de magoá-la. Será que ele pode fazer isso escondido? Não é recomendável. Por quê? A pessoa vai perceber, isso ela pode dá conta? dar conta, porque eles sabem, assim, eles percebem, né? Quando já está nessa parte mais crítica, eles sabem, eles percebem, e aí não dá. Porque a pessoa precisa tomar consciência e ter a percepção de que isso não está fazendo bem. A partir deste momento, eles não podem retirar. A gente fala que precisa da ajuda de especialistas. Com Por quê? certeza. Aí ele vai tirando aos poucos, fazendo com que a pessoa retire aquilo. E Entendi. entenda que aquilo não vai ser mais utilizado, que não vai ter mais necessidade. É um trabalho terapêutico. É um trabalho terapêutico. Porque quando há intervenção de familiares ou até a própria vigilância, né, que interdita tudo, diz que eles têm uma fobia muito grande, né, uma tristeza muito grande e voltam a fazer depois. Vão acumular outras coisas. Né? Então, assim, você tira um objeto, tá? Você vai lá limpar a casa. Não adianta, porque precisa ser o interior, principalmente, da pessoa ter esse entendimento. Por isso que um profissional vai ajudá-la a entender o que não é necessário, o que ela pode se desfazer. E isso, sim, vai ajudá-la a não ter mais a doença. Entendi. Né? Porque é algo, assim, ela toma conta. Tem gente que, às vezes, acumula animais. Animais, por quê? Às vezes, aquele sentimento, vê um animalzinho na rua, por achar que esse animal está sendo abandonado, ou vem aquele sentimento nele, ele precisa pegar. Se ele passar e não pegar, é como se assim fosse um pecado. Ele está cometendo algo assim, Por isso então ele que precisa eu acumular. acho que o apoio da família e até dos vizinhos, né, em estar colocando, né, alguém para orientar então essas pessoas. Isso é importante, acompanhar, né, tentar entender, explicar que ela precisa de uma ajuda, talvez não usar muito este propósito nesse momento, porque às vezes ela não vai entender, porque para ela não está sendo a doença em si. E ela nem vê como doença. Não vê, para ela é tudo natural. Tipo, eu estou guardando, tá na minha casa, no meu quarto, quem quiser que aceite, não é verdade? É isso mesmo, e ainda assim, o que acontece? Com isso, ela pensa assim, bom, um dia eu vou precisar se tirar de mim, se eu precisar. E se eu precisar? E vai ser aquilo que ela não acha, né? Se alguém for lá tirar escondido, ela vai dar conta daquilo e entra em conflito? Entra, porque assim, se ela dá conta que está retirando, porque na cabeça desses acumuladores existe essa autocompensação, então ele vai buscar outras formas de acumular ou de trazer com que aquele objeto, ou pode ter uma depressão. Porque, na verdade, os acumuladores, o perfil também são pessoas mais depressivas. Né? Então, pessoas mais depressivas precisam disso para... Quais seriam as formas iniciais de tratamento, Milene? Olha, primeiramente é importante a terapia e, dependendo de alguns casos, o medicamento. Né? Porque às vezes a depressão, porque na terapia você vai perceber o estilo, como que a pessoa está, se ela está disposta. Porque né? deve ter aí nesse meio o que foi desencadeado, né? Para ela se tornar uma acumuladora. Isso mesmo, porque aí na terapia você vai tentar identificar e ver como que a pessoa está, se a pessoa está disposta, como está isso, para ver se precisa ou não passar por um psiquiatra para ter o medicamento. E tem algum indício que já fala, essa daí ou essa pessoa vai ser acumulador? Porque começa... né, num cômodo, olha aí, gente, depois vai tomando conta da casa inteira. Você não tem passagem na sua própria casa. E fora, né, os riscos de doenças, né, de infecções que podem vir junto com esse comportamento social. E é isso mesmo, porque assim, o que acontece? O perfil também, as pessoas que têm esse tipo de sentimento, né, elas não conseguem olhar para aquilo como a doença, como a gente estava falando, e vai colocando nas casas. E aí começa a criar fungos, bactérias. E a família, é preciso que a família tenha um apoio da família, de alguma forma. Precisa do profissional, mas a família geralmente ela tira e sai próximo porque vê aquela situação, eu não quero morar aqui, eu não quero, né, conviver com esse tipo de pessoa. Exato. Né? E na verdade é o que mais precisa desse apoio. Então buscar uma ajuda, né, assim, fora desse eixo familiar, numa rede pública e falar o que está acontecendo.
Sim, pode ser também. Porque, na verdade, quando se trabalha com os acumuladores, existe a parte da terapia e também a parte, igual você falou, da vigilância sanitária. Precisa de uma organização da casa, em conjunto com o paciente. Como eu falei, não pode simplesmente chegar, chamar uma vigilância sanitária e tirar todas as coisas lá da pessoa. Porque depois ela vai retomar. Vai retomar. Então, precisa estar em conjunto com a pessoa esse tratamento e aí é organizar a casa novamente. E a abordagem para falar para essa pessoa que ela está precisando de ajuda? É a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil. Geralmente são em casos extremos, assim, pessoas que às vezes podem estar perdendo, ficando cada vez mais sozinha, como eu falei, da família, ela começa a ter a percepção. Mas se você vai com um jeitinho, explica, como eu falei, não fica muito focando, porque tá uma bagunça, fala, olha, é importante que você vai procurar uma ajuda por esse motivo. Porque tá um pouco fora do limite, né? Assim. E para você identificar, Fabi, uma das coisas, os sinais, é assim, a pessoa não conseguir se desfazer desse objeto, é o principal, porque ela acumula isso e ela não consegue se desfazer. Né? A partir do momento, porque tem gente que às vezes acumula, mas está lá organizado, né? Gosto de guardar, igual, né, a pessoa perguntou, gosto de guardar. Se está organizado, se não é nada ao extremo, é como eu falei, pode vir a ser um acumulador? Pode, mas não é esse o principal sinal. Aí a pessoa não se desfazer e aí começar a querer ter mais, e coisas assim que você vê que não vai ter utilidade. Isso, principalmente já é um sinal. É o principal sinal. A Carolzinha também está falando que o pai não deixa ela jogar nada. Ai, tadinha, que dó, né? Os filhos que acabam tendo, né, esse conflito de não poder enfrentar o pai e a mãe, porque o pai já vai achar que é uma falta de respeito e não está cumprindo a autoridade, aquelas coisas de pessoas mais de idade. Então, ela também quer saber o que ela poderia fazer. É lá de Sorocaba. Um beijo para a Carolizinha. Neste caso, como eu estava falando no início, ela não tem muito o que fazer. Se é um objeto dela e ela pudesse desfazer, ok. Aí eu acho que ela tem que explicar, olha, eu não vou usar e se desfaz, porque é dela. A partir do momento que é do pai ou da mãe, aí fica difícil ela intervir. Né? Porque então, aí ele vai ter que entender isso de alguma forma. E se ela chegar e abordar, então, pai, eu vi uma informação que pode ser, né, uma questão de saúde... Pode legal, pode ser, pode mostrar para ele o que é, o que pode levar a isso. Tem muita gente que a gente fala assim, né? Quando a pessoa consegue identificar, é igual quando chega no final do ano, né? Todo mundo fala, eu vou me desfazer das coisas, né? Vamos colocar as coisas, vou tirar tudo que não me serve, tudo que eu não gosto do armário e tal. É uma forma de talvez ajudar as pessoas nesse sentido. Olha, você não usou esse ano inteiro. Você acha que você vai usar no próximo? Eu acho que ela tem roupas, coisas, isso, para ajudar nessa renovação, entendeu? Então, talvez abordando desta forma, a pessoa também começa a perceber que é uma dificuldade, né? E fazer em conjunto, fazer em coletivo, com a família toda. Com a família toda. Ai, Milene, adorei, viu? Legal. Volta mais vezes. Volto sim. Tá bom pra gente falar sobre tantas questões de comportamento que envolvem aí o nosso dia a dia, não é verdade? Nossa, e muito, né? A gente não tem a noção de quanto o nosso psicológico hoje afeta, né? Influencia no nosso dia a dia, assim,